bem-estar, para o nosso bem-estar, para o bem-estar de todos nós. Eu quero hoje continuar falando com você sobre aquilo que o Senhor valoriza. E o Senhor valoriza a nossa vida espiritual. Eu queria que você soubesse que a nossa vida espiritual é a base de tudo. Bispo, qual que é a base da minha vida? É a vida espiritual. Então, se eu quero construir algo, como base eu preciso ter a minha vida espiritual. Lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pai, que o Teu Espírito agora nos faça compreender a importância da nossa vida espiritual, para que possamos alinhar os nossos pensamentos a este modo de vida. Nós queremos proteger a nossa casa, nós queremos proteger a nossa família, nós queremos proteger os nossos pensamentos, nós queremos proteger os nossos sonhos, e para tudo isso é necessário como base a vida espiritual. E nós queremos, através da Tua palavra hoje, Deus, construir sobre o firme fundamento que é o Senhor, sobre esta base sólida que é o Senhor, a nossa vida contigo. Que eu possa ser porta-voz da Tua palavra, que o Teu Espírito flua através dos meus lábios. Usa tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e fala, Pai. Fala rica e poderosamente ao coração do Teu povo, em nome e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua preciosa vida. Meus irmãos e irmãs, minha família espiritual, como eu estava dizendo, tudo na vida, para nós construirmos qualquer coisa que você almeja, que você sonha, é necessário primeiro você criar uma base para que você possa construir. Então, se eu tenho um desejo, por exemplo, vou falar com os moços, as moças que são ainda solteiros, solteiras, né? Você que tem um desejo de encontrar alguém, ou já encontrou, graças a Deus, alguém, e quer construir uma família, então você não pode construir, por exemplo, uma família de qualquer jeito. Ah, porque você encontrou alguém bonito, bonita, bacana, tal, e você constrói um relacionamento e eu vou construir uma família. Não, você tem que ter uma base para tudo isso, né? Se você quer construir uma família, você tem que ter uma base. Se você quer ter filhos, você tem que ter uma base para ter esses filhos. Tudo que nós sonhamos, você que já passou desta fase, mas deseja empreender na vida, deseja crescer profissionalmente, você que tem, seja qual for o seu projeto de vida, aquilo que você quer acrescentar à sua vida, você precisa ter uma base. Essa base é Jesus, nós sabemos disso. E nós temos que saber construir nesta base. Que base é esta? A nossa vida espiritual. Por que eu estou te falando isso? Porque se eu quero construir um relacionamento, entrar num casamento, se eu não tenho uma base espiritual, há uma probabilidade muito grande de eu colocar este relacionamento a perder, ou no meio do caminho, haver muitos desajustes no relacionamento. Sabe que um pai e uma mãe, quando você tem um filho, nós temos uma responsabilidade muito grande, eu tenho pensado muito nisso. Ontem, não sei quem aqui na igreja viu, a minha filha gravou um vídeo aqui na igreja com o Pedro, produziu o vídeo dela, e ela veio aqui no teclado, acho que foi nesse teclado, não é bem? Foi em outro? Foi aqui, e ela tocou e cantou uma canção. Alguém viu aqui da igreja? Vocês viram? Se vocês não viram depois, quem não segue ela no Instagram. Como é que é o seu Instagram, filha? É Ana Laura? Acha lá. Você me acha, você procura, você acha ela lá. E você vê o videozinho que ela, muito bonito. Ah, também segue o Gabriel, senão ele vai ficar falando, o papai mandou seguir, não seguiu, segue o Gabriel também, é bom menino também, você vai seguir ele, tem muita coisa boa que ele posta lá. E aí, eu vi aquele vídeo dela, falei, meu Deus, que responsabilidade grande que a gente tem. Por quê?
Porque você sabe que o futuro de uma criança, o futuro de um filho, de um adolescente que vai se tornar um homem, né, depende daquilo que nós estamos dando e entregando para os nossos filhos, espiritualmente falando. Porque não basta você dar um bom curso de inglês, uma boa escola, uma boa faculdade. Não adianta você colocar para fazer Kumon, praticar esportes e tantas outras coisas boas que eu acho que é importante, né? Investir na saúde dos nossos filhos e na educação. Mas se nós não dermos para ele a base espiritual. Porque sabe, é isso que vai fazer com que o seu filho, o meu, tenha ética. É isso que vai fazer com que o meu filho, o seu, saiba lidar com as adversidades, com todos os problemas que a vida vai imprimir em algum momento na vida deles. As ofertas que o mundo vai trazer, porque o mundo traz muitas ofertas. E nem sempre o pai e a mãe estão perto, ou nem sempre aquilo que você pensa que o seu filho está fazendo, ele está fazendo. Então é importante a gente criar o quê? Valores, uma base. Tudo isso é um sistema de proteção. Então a vida espiritual nos protege. Dentro de um casamento, né, um marido, uma esposa, é muito importante a base de um casamento ser a vida espiritual, porque protege o marido de tantas investidas de Satanás, tantas coisas que às vezes vêm na vida de um homem, vêm na vida de uma mulher, e a sua vida espiritual vai fazer o quê? Vai te proteger. E eu, estudando sobre esse assunto, eu entendi também que a vida espiritual é esta base para nós cuidarmos da nossa família, esta base para nós, sabe, nos relacionarmos, para nós termos a capacidade de empreender, de buscar algo maior, melhor, mas também a vida espiritual é a base para proteger os nossos pensamentos de tantas investidas que o inimigo traz constantemente. Sabe que eu falei aqui, eu tenho falado isso quase que em todas as nossas reuniões, em todos os nossos cultos. Quando eu estava acometido pela Covid, havia pego parte do meu pulmão, e eu estava com muita falta de ar, um dia em casa já não tinha mais o que fazer, inventar, porque dentro de um quarto vira para um lado, vira para o outro. Eu falei, deixa eu ver como é o que é esse negócio da Covid, o que trata a Covid, o que não sei. Eu comecei a ler aquilo. Quando eu terminei de ler, eu liguei na Ozan, falei, quero fazer um plano funerário, eu vou morrer. Aí depois que eu li, eu falei, meu Deus, vai de reto o Satanás. Porque você começa a pensar além do que convém. Eu fui ler uma outra matéria e falava, não, agora a recontaminação é pior. Porque se você pegar de novo, eu falei, meu Deus, eu vou morrer 2 vezes. Então você percebe que às vezes assim, vem uma palavra, vem algo que você busca, você vai ao encontro. E isso de alguma forma mina as suas emoções, mina você, mina os seus pensamentos, ao ponto de nós nos desviarmos da nossa fé, perdermos o foco daquilo que o Senhor nos falou. Então, é muito importante ter como base a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em Coríntios, ele diz assim, em 1 Coríntios 14:10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas, contudo, sem sentido. Então, há muitas vozes falando aos nossos corações, à nossa mente, nos nossos pensamentos. Talvez hoje você é reflexo, e você nem sabe, de algum tipo de voz que você ouviu. Talvez você não se dê conta, eu estou te falando aqui de verdade, de coração, entenda em amor o que eu estou te falando. Talvez hoje você se transformou, tornou-se em alguém que você não é, não deveria ser, mas alguma voz te influenciou de tal maneira que você convergiu a sua forma de viver, de ser, numa maneira fora daquilo que Deus te chamou para ser, para ter e para viver. Então, às vezes, uma voz te seduz, uma voz vem e te leva por um caminho do medo, do pânico, uma voz vem e te leva para o caminho da depressão, uma voz vem e rouba a sua intimidade com Deus, rouba a sua confiança, rouba a sua fé, mina a sua vida. Então, como que eu me protejo de tudo isso? Como que eu vou me defender? Através desta vida espiritual, desta base com Deus, alicerçando a minha e a sua vida, sempre na palavra, rechaçando os maus pensamentos,
quando eles vierem, rechaçando todo e qualquer pensamento que é contrário ao que a Bíblia Sagrada diz a meu e a seu respeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que pensam assim, de verdade, tá? Não estou aqui menosprezando ninguém. A pessoa bate o carro, ela fala, o diabo me tentou, eu bati o carro. Não, porque roubaram o meu carro, foi o diabo, o Satanás, que roubou meu carro. Não estou aqui desrespeitando ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que o diabo vai fazer com o carro? De verdade. Não, porque o diabo foi lá e não sei o que, a pessoa roubou. O que o diabo vai fazer? O diabo vai fazer o quê? O diabo vai fazer o que com o carro? Dirigir? Mas o diabo não quer roubar carro de ninguém. O diabo não quer roubar seu smartphone. Isso quem rouba é uma pessoa que está sem Deus ou com o diabo na vida. Aí tudo bem. Mas o diabo não vai querer roubar teu carro, fazer você bater o carro. Eu não vou ter prejuízo. Você tem prejuízo, Deus restitui. Deus é um Deus de restituição. O material vem e vai. Isso, a Bíblia fala para nós nem nos preocuparmos com isso, porque a traça, o ferrugem destrói, corrói. Mas nosso conceito tem que ser outro. O que o diabo quer fazer? Onde que ele quer atuar? Na tua mente, nos teus pensamentos. Ele envia, diz a palavra, dardos inflamados do maligno nos teus pensamentos, no teu coração. Ele quer roubar a tua vida com Deus. O que o inimigo quer destruir é o teu relacionamento com Deus. E nos dias de hoje a gente tem visto isso acontecer, amados, aos montes na vida de muitas pessoas. A gente tem visto isso acontecer na vida de muitas pessoas. Por quê? Há uma certa desilusão com a obra de Deus, há uma certa decepção com as coisas, há uma certa... O diácono Samuel, eu não sei se ele publicou no grupo da igreja ou se ele me mandou em particular, eu não lembro, não vou me lembrar. E ele me mandou um texto que a irmã Neide de Miami mandou para ele, e ele me conduziu esse texto. A igreja perfeita. E aí, uma pessoa chegou no céu e começou a inquirir ali, não, porque a igreja perfeita, Paulo fala, não, Coríntios tem problema, tem um monte de coisa errada lá. Não, mas eu vou para... Aí foi para o apóstolo João lá... Não, lá em Tiatira tem problema. Ele diz, não existe igreja perfeita aqui na terra, porque a igreja é constituída por homens. E aí o inimigo atua nesse campo, fazendo o quê? Olha, está vendo isso aí? Olha, está vendo isso? Está vendo aquilo? Hoje, talvez alguém que esteja me assistindo, e disse, eu não vou mais para a igreja, porque eu passei por um dissabor, eu passei por um problema muito sério, eu estou, sabe, com muita... Em nome de Jesus, não deixa isso entrar no teu coração, porque isso sim é o inimigo roubando a tua comunhão com Deus. Talvez alguém que esteja aqui, né? Bispo, eu tive algumas decepções. Amados, presta bastante atenção, o inimigo quer minar, ele quer destruir o nosso relacionamento com Deus, porque isso é o nosso chão. Se ele tira o chão que nós temos para pisar, para nos sustentar, ele destrói tudo nas nossas vidas. Você sabe quando um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, nós nos distanciamos de Deus, as primeiras pessoas a sofrerem é a nossa família, gente. Sabia disso? Nós mudamos o nosso humor, nós mudamos a nossa forma de ser, o tratamento muda. Às vezes você vê uma pessoa que vem à igreja, está ali, o casal vem, está tudo maravilhoso, daqui a pouco a mãe não vem mais, ou o pai não vem, é briga, é não sei o quê. Coisas que não aconteciam passam a acontecer. Pensamentos que a pessoa não tinha, ela passa a ter. Então, vida espiritual é a base de tudo. A igreja é esse lugar onde nós recebemos o alimento, recebemos a palavra, onde Deus trabalha em nossos corações. Escuta, eu sei que você trabalha, você estuda, você tem sonho, você quer enriquecer, você quer prosperar, você quer ter uma vida boa, você quer ter uma vida confortável, isto é bom, mas tudo isso só faz sentido, ou só vai ser duradouro na sua vida, se você tiver base para sustentar tudo isso, que é a vida espiritual. Porque até o dinheiro, sem que você tenha a bênção de Deus, ou a direção de Deus, ele é maldição. Se você não compreender essas questões, a gente vai ficar correndo atrás do vento, a gente vai ficar, sabe, dando murro, como diz lá no interior, em ponta de faca. Você vai ficar recalcitrando contra os arguilhões, ou seja, lutando contra algo que é mais forte do que você. Paulo fala em 1 Coríntios, agora no capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como cristão, nós precisamos o quê? Nos posicionar diante das diversas situações da vida. Agora, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Como que eu me posiciono de forma firme, inabalável, diante de uma doença, se eu não estiver bem espiritualmente, para combater esse mal? Como que eu vou lidar com as questões difíceis da vida? Porque assim, a Bíblia Sagrada nos traz direção para tudo que você imaginar. A Bíblia fala assim, que nós devemos nos alegrar com os que se... Então tem alegria? Tem. Mas a Bíblia também diz que nós temos que chorar com os que... Tem choro na vida? Tem. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Eu vi um pastor essa semana, uma frase muito... Eu não sei como ele elaborou essa frase, mas me deu uma inveja da frase não ser minha. E ele colocou assim, cada dia mais... Olha que frase simples e precisa. Cada dia mais que você vive é um dia menos da sua vida. Já pensou nisso? Cada dia a mais é um dia a menos. Então hoje, esse dia a mais é um dia a menos. Cada dia a mais é um dia a menos. Então nós passamos a tempo de nascer, a tempo de morrer. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. O sábio fala isso em Eclesiastes, no capítulo 3. Então, tudo tem um tempo que Deus determinou. Há um tempo determinado, há um propósito para tudo debaixo da terra, debaixo do céu. Então, o que eu preciso entender? Como que eu vou lidar com estas variantes da vida? Como que eu vou lidar com as questões familiares? Como eu vou lidar com os problemas que surgem do nada o tempo todo? O tempo todo surge um problema, o tempo todo surge uma adversidade, o tempo todo surge algo contra nós. É o tempo todo. Você sai de casa. Ontem nós saímos de casa, não foi bem? Fazia tempo que nós não dávamos uma namorada junto, uma passeada de moto, nós fomos fazer um passeio. Amado do céu! Um caminhão ali perto de Itariri, soltou aqueles negócios de laje, que monta laje, no meio da pista, e eu desviei. Quando eu desviei, eu falei, meu Deus do céu, e fui olhar pelo retrovisor, imagina, para ver o que estava acontecendo. É aquela minha parte do interior, mineiro, né? Quem é mineiro aqui? Tudo gosta de fofoca. Quem levantou a mão gosta tudo de fofoca, porque mineiro é terrível. E esse meu lado mineiro, por parte do meu pai, e eu fui olhando pelo retrovisor para ver o que ia acontecer. E a bispa batendo em mim, me chacoalhando. E eu falei, ela está gostando do passeio. Ela falou, na frente! Quando eu olhei, aquilo tudo estava no meio da pista, na frente. Só deu tempo de eu sair. Foi assim. Olhei no retrovisor para ver se não via um carro. E entrei no acostamento e saí. Foi coisa de segundos. Olha, um problema, ele surge do nada na vida da gente. Um acontecimento, uma coisa, pá! Do nada. Às vezes você está ali, curtindo, passeando, aquilo vira uma tragédia. Vira um problema na sua... Às vezes você vai sair de casa, acontece um problema, o carro não pega, está quebrado. Mas tanta coisa que acontece o tempo todo com a gente. Como que eu vou lidar com isso? O que eu estou te dizendo? Pode parecer o beabá do evangelho, mas se a gente não tem estrutura espiritual, a nossa vida emocional mina, os nossos pensamentos, a gente vai minguando, sabe? E a gente começa a pensar além do que convém. E aí você passa a se conformar com algumas questões, e eu tenho visto isso de forma muito evidente na vida das pessoas, que acabam se conformando com as coisas ruins da vida. Acabam aceitando alguns males na vida e deixando que o mal que veio, porque o mal pode vir na vida de um cristão? Pode. Mas a Bíblia diz que tem que fazer o que quando ele vem? Fugir, por certo ele vai sair. Algo pode se levantar contra a minha vida? Pode. Lógico que pode. Pode se levantar contra a sua? Pode.
Agora, se o mal vem por um caminho, eu tenho que reagir contra aquilo. E às vezes, o que está acontecendo? Algumas pessoas não reagem. A pessoa não percebe, ela já está tão minada, espiritualmente falando, já não se importa mais, que a pessoa, ela começa a se conformar. E Paulo fala para nós não nos conformarmos. Lá em Romanos 12, 2, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que Paulo diz: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que haver uma transformação. Agora, como que eu vou transformar a minha mente? Livro de autoajuda transforma? Não. Ajuda um monte de coisa, mas não transforma. O que ativa a fé? A palavra de Deus. Bispo, como que eu vou lidar com um problema que se levantou? Amados, com todo respeito, tem gente especialista na internet em tudo. Eu não sou contra nada disso, não sou contra ninguém estudar, fazer curso, buscar conhecimento. Eu não sou contra isso, pelo amor de Deus. Acho que é importante. Agora, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia Sagrada, sem a firmeza da graça, sem a convicção que a fé nos traz, nós não vamos ter a nossa mente renovada. Porque tem pessoas que a mente não renova, porque a pessoa não envolve a mente com a palavra, porque tem pessoas que caem sempre no mesmo engano do inimigo, porque a mente não foi transformada, renovada naquela área. Então, se eu quero ter uma transformação, uma renovação na minha mente, eu tenho que me envolver com a palavra. Se você hoje é alguém que já não se perturba mais com os problemas que vêm contra a sua vida, você se transformou num conformado com as questões da necessidade, um conformado com os problemas diários que estão sobre a sua casa, sobre a tua família, na vida de um filho, do marido, da esposa, amado, você precisa se envolver mais com a palavra, porque a palavra, entenda por favor, de forma simples o que eu vou dizer, a palavra de Deus, ela vai agir como um detergente, uma esponja, uma bucha, um rodo ou uma vassoura que vai lavar toda a sujeira do comodismo da sua vida. A palavra de Deus tem o poder de operar em lugares do seu pensamento que estão ali imundos ou cheios de coisas que não permite que você avance na vida. O que paralisa um cristão, guarda isso no teu coração, não é a ação de Satanás. O que paralisa o teu sonho não é porque o diabo fez alguma coisa e você caiu. O que paralisa você de não alcançar coisas grandes na vida não é porque alguém no seu trabalho se levantou contra você. O que vai impedir você de ser grande não é porque alguém, puxou o seu tapete. Não, meu irmão. A única coisa que pode impedir o seu avanço é se você descuidar da sua vida com Deus. É se você deixar a sua vida com Deus em segundo plano, deixar a sua vida com Deus de lado. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 47, Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, isso aqui é vida espiritual, igreja, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. Isso aqui é a vida espiritual, sobre a rocha que é Jesus Cristo. E olha o que nós passamos, amados, sempre isso aqui vai existir, enquanto durar a terra nós vamos ter que passar por esses dissabores. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, como que eu não vou me abalar? Olha, nós sofremos, eu tenho falado isso aqui, não escondo de ninguém, eu tenho sofrido muito com a perca da minha mãe na fé, a minha amada bispa, eu tenho sofrido demais, tem horas que assim, é muita dor no meu coração, é muita tristeza, de verdade, não se espante com o que eu vou dizer, me doeu mais a perca da bispa Solange do que quando eu perdi a minha própria mãe.
Sabe assim, uma dor muito grande na minha alma, no meu coração, que às vezes assim me deixa, sabe, sem forças. Como que a gente resiste tudo isso? Vida espiritual, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque assim, eu estou falando desse momento da minha vida, entre tantos outros que a gente passa, a gente atravessa, como que a gente vai resistir? A tua vida tem que ser construída com base forte, sólida, com a palavra de Deus, com alicerce ali, para você suportar aquilo. Amados, às vezes a gente vê pessoas enfrentando um câncer. Às vezes vai no médico, o tratamento não está dando resultado. Como é que alguém vai conseguir se manter forte, mentalmente, espiritualmente, para vencer aquilo? Às vezes é o oposto, a pessoa está lutando contra um câncer, do lado de cá, tem um filho, que depende daquele pai, depende daquela mãe, tem uma filha, tem uma família, olhando e vendo a dor e o sofrimento daquela pessoa. Como é que alguém vai poder resistir a tudo isso? Às vezes você vê pessoas passando pela doença e consolando a família. Tamanha a segurança na fé dessa pessoa. Às vezes você vê a pessoa com todo o carinho, vou dizer isso, massacrado, espancado, arrebentado pela vida, mas firme em Cristo, e todo mundo olha e fala, meu Deus, como é que essa pessoa está aguentando esse negócio? Meu Deus, coitado. Você vai conversar com a pessoa te conforta e te consola. Tamanha a força e a segurança que essa pessoa tem em Deus. O que eu quero que você saiba é que você precisa construir isso na sua vida, amado. Nós precisamos construir isso nas nossas vidas. Sabe por quê? Nós não sabemos quando nós vamos precisar desta base e deste alicerce, porque o rio, o vento vai soprar, o rio vai arrojar contra as nossas vidas. A gente tem que estar preparado. Sabe, a preparação, guarda isso no seu coração, a preparação não é no momento eu vou me preparar, a gente se prepara antes. Tudo na vida você se prepara antes para poder você viver aquele momento, né? Um atleta de alto rendimento, se ele vai correr uma maratona, salvo engano, se eu não estiver enganado, uma maratona são 42 quilômetros, é isso? Riso, 42, uma maratona são 42 quilômetros. Eu não posso chegar lá no dia da prova, colocar uma camisa bonita, um número na frente, porque eu paguei uma matrícula, e ficar ali e dizer, vamos lá, vamos ver o que vai dar, vamos lá, 42 quilômetros, vamos lá, 42, não vai dar certo. Mentalmente você não está preparado. Sabe, tem um irmão nosso de São Paulo, presbítero da nossa igreja de São Paulo, e eu fiquei hospedado uma época em Atibaia, e ele me convidou para ir na chácara dele, e aí nós fomos, e chegou lá, ele falou, olha, eu vou dar uma saída, porque eu vou fazer uma maratona na Argentina, e eu preciso me preparar, eu vou fazer um treino. Eu falei, bacana, legal, achei que ele ia correr ali na chácara. Ele correu até a avenida e não sei o que, ele foi até onde eu estava hospedado e voltou, dava 15 quilômetros para ir, 15 para voltar, subia, rua de terra, não sei o que lá, e ele foi até esse lugar. Por quê? Porque ele estava se preparando para aquela maratona, para poder correr os 42 quilômetros. O que nós estamos fazendo hoje aqui, igreja? Nos preparando para a maratona que nós vamos correr até o fim das nossas vidas. Sabe por quê? Porque assim, nós não sabemos o que vai nos sobreviver. A gente não sabe. A gente não imagina o que pode se levantar contra as nossas vidas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto para o dia da batalha. Eu preciso estar pronto para o dia da guerra. Eu preciso estar pronto para quando o Senhor me solicitar, eu estar preparado para combater o bom combate. Então, não é durante o problema que eu vou encontrar uma saída. É antes do problema existir, eu e você temos que ter em Deus a saída para esse problema. Você é capaz de compreender isso? Então eu não posso viver apagando incêndio. Eu não posso viver, sabe, hoje eu resolvo isso aqui, ali, aí deu certo, não deu certo. Não, eu tenho que estar pronto, preparado, treinado, para saber usar as armas que Deus me deu para combater o bom combate, para enfrentar o inimigo. Isso aqui é uma escola do saber, amados.
Isso aqui é uma preparação. Você está aqui hoje ou pela internet sendo preparado por Deus para alcançar os seus alvos, os seus objetivos, mas também para combater os bons combates contra aquilo que se levantar contra você. Porque olha, se eu tenho um sonho, desejo algo grande, você sabe como alguém tem que estar preparado para algo grande na vida? A quem muito é dado, muito lhe será cobrado, exigido. Muito vai ser cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se eu quero muito, isso exige de mim muito. Se eu quero conquistar grandes coisas na vida, isso exige de mim uma preparação muito grande. Tem gente que fala assim, bispo, eu não sei lidar com dinheiro, sabe, eu pego o dinheiro na mão, eu não sei mexer com dinheiro. Você nunca vai ter dinheiro. Com todo respeito. Você precisa aprender a lidar com dinheiro, com a vida financeira, administrar, cuidar, poupar, saber gastar. Tem que ter um equilíbrio. Você não pode gastar mais do que você ganha, senão você nunca vai ter nada. Bispo, eu quero ser um comerciante, eu quero ser um empresário, eu quero abrir um comércio, mas você é bruto, é ignorante, o que você quer? Vai para outra loja, então vai para outro lugar. Você nunca vai ter nada, você tem que se preparar, tem que ter educação. Você tem que saber lidar, tem que saber engolir o sapo que a vida traz, que a vida traz sapo, hein? E você não engole o sapo o sapo ele não vem fininho, ele vem assim, ó, que é para você engolir, ele vai segurando, não quer descer, goela abaixo, ele trava, é terrível. Você tem que engolir sapo. Só que para você engolir sapo, não é na hora que você engole, o sapo você aprende a engolir ele antes, você tem que estar preparado. Nós temos que entender, ter esta visão, esta clareza. Porque você sabe, quando alguém tem isso, você olha para alguém, você acha que a pessoa está arruinada, e a pessoa está ali, ela vai te confortar, ela está mais forte do que você. Bispo, isso é real? Vamos ver isso em Jó no capítulo 2, versículo 9. Então, sua mulher lhe disse, a mulher de Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher de Jó falou o que para Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela olhou para ele, falou, cara, olha o estado que você está. Não tem função. É melhor morrer. Agora, veja os amigos de Jó. Põe um próximo para mim, por favor. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Os 3 amigos de Jó, cada um veio de um lugar. Elifaz, o temanita, Bilbalde, o suíta, e Zofar, o Nami. Eu vou ter que voltar a usar o óculos, bispa. Vou ter que voltar a usar. Naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele. Eles foram fazer o quê? Foram Jó, o Edinaldo. O Jó estava daquele jeito. Igual fala lá na Bahia, lanhado. Estava arrebentado. Os amigos foram consolar o camarada, porque a mulher já mandou amaldiçoar Deus e morrer. Os amigos falaram, Jó está na pior, vamos lá dar um conforto. Olha o que acontece, os caras foram confortar Jó. Olha o que acontece. Levantando eles de longe os olhos, e não o eles olharam e falaram, aquilo é Jó? Eles não reconheceram o estado que Jó estava. Ergueram a voz e choraram, foram para consolar, começaram a chorar, está parecendo eu às vezes. E cada um, rasgando o seu manto, lançava o pó ao ar sobre a cabeça. Eles rasgaram o manto que eles estavam e começaram, que era um costume de luto, começaram a jogar pó de terra na cabeça. Isso era um hábito de sofrimento do judeu. Eles começaram a jogar aquele pó, aquela terra na cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. Foram para consolar Jó. Foram para consolar. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eles foram consolar Jó. E como é que Jó estava? Temos o 14? É só até o 13, né? Eu não passei o 14. Aí você vai ver Jó. Jó começa a falar para eles o seguinte: nu eu vim ao mundo,
no eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Tudo pertence a Deus, Ele é o Senhor. Jó estava dizendo o seguinte: gente, se eu morrer hoje, morri. Tudo que eu vivi foi maravilhoso, comparado a esse sofrimento que eu estou passando agora, não é nada. Dói, mas, sabe, tudo é de Deus. Isso que eu quero que você entenda. Como é que eu vou aprender a lidar com os problemas da vida? Amado, só com vida espiritual. Só tendo vida com Deus, para nós sermos capazes de compreender tudo isso. Então, onde é que acontece a mudança de vida? Quando acontece a transformação, e eu queria encerrar falando sobre isso. Quando é que acontece uma virada na vida de alguém, bispo? A virada acontece quando nós nos posicionamos, porque nós nos preparamos para a batalha ou para aquela situação que nós sabíamos que um dia poderia vir ou não, ou que nós sabemos que se vier algo contra nós, nós estamos prontos e preparados. O que eu quero que você saiba? Nós estamos aqui nos preparando. Estamos nos preparando para viver grandes sonhos com Deus. Nós estamos aqui nos preparando para sonhar grande, porque você imagina, amado, se Deus colocar uma coisa grande na tua vida, e você não estiver preparado, você surta. Posso falar para você? Não vá se chocar com o que eu vou falar não, pelo amor de Deus. Tem gente que se Deus der um carro, a pessoa vai embora da igreja. Surta. Vai criar o rei na barriga. Estou falando para você de verdade. Tem gente que se Deus der uma chácara, meu Deus do céu, a pessoa não estou na igreja que eu estou cuidando da minha chacrinha. Tem gente que não tem preparo para ter o que tem. Ou, aliás, tem gente que não tem preparo, por isso não tem, porque se tiver, a vida desanda. Até para nós termos coisas grandes na vida, nós temos que estar bem preparados para aquilo que Deus vai nos entregar. Posso falar uma coisa para vocês? Aí você vê uma pessoa bacana, um rapaz, uma moça bacana, pá, legal, mas não está preparado para um relacionamento. Porque se tiver um relacionamento, estraga tudo. Por quê? Porque a cabeça da pessoa só está pensando em sexo e não sei o que lá. A pessoa não está pensando num futuro de preservar a namorada, de preservar o namorado, o relacionamento santo, sagrado. Não, quer viver tudo antes da hora. Antes da hora. E aí, a pessoa não está preparada para ter alguém na vida. Você fala, gente, mas um rapaz tão bonito, já nada dá certo para ele. Por que não dá certo? Porque não se preparou. Como que se prepara? Espiritualmente, para viver esta grande jornada que Deus tem. Às vezes você vê uma pessoa que você fala, mas gente, é muito inteligente. Se eu tivesse 1/3 da inteligência dessa pessoa, eu conquistava o mundo. Mas por que a pessoa não conquista nem um drops house, uma bala house, um tic-tac na vida? Por que a pessoa não conquista nem um tic-tac? Sabe por quê? Porque a pessoa não está preparada. E às vezes você vê pessoas que não estão preparadas e que alcançam alguma coisa, dão um jeito de alcançar alguma coisa. Sabe o que acontece depois? Dá ruim. Aí você vê pessoas que às vezes vêm, nossa, fulano está com um carrão bonito, está com um carro. A primeira coisa que a pessoa faz, ela vem para a igreja. Não é? Ela desfruta com a família. Ontem eu encontrei uma família da igreja, um carrão, gente, que me deu água na boca, me deu inveja. Eu tive que parar para ver se era de verdade. Tem até uma inveja santa, uma hora me chama para passear, eu vou. Um carrão na rodovia. Você vê, olha, Deus abençoou. E a pessoa desfruta com a família. Tem gente que Deus abençoa com algo, vai desfrutar com, sabe lá Deus quem? Misericórdia, Jesus. Eu não é assim, estou falando bobagem. Às vezes Deus abençoa a vida de alguém, a pessoa em vez de pegar aquilo que é bênção, você vê que ela não está preparada, ela vai usufruir daquilo com sabe lá Deus quem. Você vê às vezes homens, o cara estava lanhado, arrebentado, não tinha nada, a mulher trabalhou do lado dele, conquistou tudo do lado dele, ele cresceu na vida. Aí ele vai, sabe, aí compra um belo de um carrão, põe um botoquezinho para tirar a olheira, apesar que também homem feio com carro bonito, não tem problema, estando num bom carro. E aí ele sai, ele vai atrás de coisa na rua. Esquece que quem construiu
tudo do lado dele foi aquela mulher, às vezes só com o joelho tudo lanhado, de ajoelhar, de orar, de pedir a Deus pela vida dele, de clamar, de orar para Deus abençoar a vida daquele traste, ou daquele abençoado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Tem gente que não está preparado, amados. Você quer ter coisa grande na vida? Se prepara. Se prepara com Deus para você ver se Deus não vai te dar o que você quiser. A Bíblia diz, pede-me o que quiseres, eu te darei. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Aí olha o que acontece com Jó, porque Jó se posiciona. Põe aí para mim, faz favor. Jó, capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte. Os amigos tudo chorando, quando este orava pelos seus amigos. Os caras foram para confortar Jó. Dali mais adiante você vai ver na história, né? E Jó começa a orar por eles, porque eles já começam a desconfiar. Não, Jó está assim, Jó está em pecado. Jó fez alguma coisa ruim. Jó se posicionou como nós temos que nos posicionar. Amado, o que você quer? Se prepara. Se prepara espiritualmente. Estou te falando de verdade, espiritualmente. Às vezes a pessoa pode falar assim, bispo. Às vezes eu converso com o irmão. Isso não é arrogância da sua parte, não. Não é arrogância. Amados, vou falar uma coisa. Eu tenho falado isso, falo de verdade, não tenho receio de falar. Uma coisa que eu não tenho medo na minha vida é da morte. Estou falando para vocês. Estou falando que eu quero morrer, não. Mas enquanto Deus me quiser aqui, eu estou aqui. Mas uma coisa que eu não tenho medo. Bispo, e se você for os teus filhos? Antes dos meus filhos serem meus filhos, eles são filhos de Deus. Porque se eles só se derem bem na vida, se eu estiver aqui, coitadinho deles. Eles só vão ser bem-sucedidos se eles amarem a Deus, temerem a Deus, servirem a Deus. Eles vão ter tudo. Porque quem sou eu para poder fazer o que eu... Não posso fazer nada, sou humano. Deus trava tudo na minha vida, eu não posso fazer mais nada por ninguém. Então, o que é isso? Que eu sou melhor do que? Eu sou melhor do que ninguém. Mas uma coisa que eu não tenho medo hoje de nada, não tenho medo. Eu não tenho medo de perder, não tenho medo de ganhar, não tenho medo de recomeçar, não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu sei que tudo é de Deus. Porque eu sei que Ele é soberano para fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele dá, Ele tira, porque Ele é Deus. E quando Jó entende tudo isso, o Senhor mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Sabe por que Deus fez isso na vida de Jó? Se você ler, você vai ver que Deus falava que Jó era um homem íntegro, justo. Era um homem que temia e amava a Deus. Quando Deus encontra em mim e em você esse coração, com todo carinho, Ele olhou para um menino chamado Davi e disse, esse tem o coração segundo o meu. Ele exaltou a vida de Davi. Ele exaltou a vida de Jonas. Não vou dizer que foi fácil, não foi fácil. Mas o Senhor trouxe de volta alegria ao coração daquele homem. Bispo, como que eu vou me preparar? Como que eu vou agir? Como que tem que ser a minha vida a partir de hoje? Como que eu tenho que ser? Tiago 5,11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Bispo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que, a partir de hoje, qual o caminho que eu tenho que seguir? Me ajude, por favor. Nós temos que perseverar firmes no Senhor, na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia, ter a Bíblia de verdade como algo assim absoluto para nós. Parar e orar, falar com Deus, abrir o coração. Sabe, se derramar diante do Senhor, mostrar a sua humanidade aos pés do Senhor.
pedir para Deus te ajudar, sabe, a vencer na vida, ajudar nesse projeto que você tem, para Deus te ajudar nesta fraqueza que você tem na carne. Se voltar para a palavra, dizer, não, eu quero perseguir o que a palavra me orienta e me ensina, viver, ser um operoso praticante da palavra. Você vai longe, meu irmão, você vai longe, meu irmão, você que me assiste pela internet. Se prepara para aquilo que Deus tem para você. Se prepara para aquilo que Deus tem para você. Uma frase muito bacana, que também o bispo Daniel fala muito, é dele essa fala, não é minha. É melhor estar preparado e não ter a oportunidade, do que ter a oportunidade e não estar preparado. É bom você estar preparado, a oportunidade chega, você fala, eu tenho condição de fazer, tenho como resolver, vamos lá, estamos juntos, vou fazer, vai acontecer. Você está preparado. Do que chega uma bênção na sua mão, você fala, vai dar para outro, porque eu não estou preparado. A bênção chegou para Davi, Davi falou, o negócio é comigo, estou preparado. Não, mamãe, estou preparado, eu já matei um leão e um urso, estou preparado. Entendeu? Tem que estar preparado. Eu queria orar com você nessa hora, queria que você curvasse a sua cabeça, e que você pedisse para Deus proteger os seus pensamentos, você peça para Deus agora te ajudar, né, nessa construção desse projeto, da tua vida espiritual, do teu relacionamento com Deus. Se tem coisa que está te afastando de Deus, você vai tirar isso da tua vida. Se tem alguma coisa que está aí te roubando, você não sabe lidar com isso, você vai pedir para Deus te dar sabedoria para você lidar. Pai, no mundo tereis aflições, diz a tua palavra, mas a tua palavra também diz, tem de bom ânimo, eu venci, o Senhor venceu. E nós estamos aqui, querendo, cada um de nós, alçar voos mais altos. Cada um de nós estamos aqui, Deus, desejando vencer, conquistar. Talvez alguns estão passando como Jó passou, por um momento de dificuldade, seja ele qual for. Talvez alguém esteja aqui como Jó um dia esteve, com as finanças fracassadas, com problema na vida emocional. Talvez alguém que está prestes a desistir, a abandonar tudo. Talvez uma mulher que disse, eu vou largar o meu marido, eu vou largar o meu casamento. Talvez alguém desesperado ao ouvir uma notícia como essa. Jó passou por tantas coisas, mas o fato dele ter um relacionamento contigo, o fato de Jó ter uma vida contigo, o permitiu criar resistência. E o que nós queremos hoje é pedir ajuda. Eu sei que muitos aqui já têm esta vida, e nós queremos continuar, dar manutenção a esta vida. E talvez outros que precisam começar hoje, ou alguns que precisam recomeçar, ou alguns que precisam ajustar, fazer alguns ajustes nesta vida, neste relacionamento, no cuidado com a vida espiritual. Mas nós queremos isso, Deus. Nós estamos hoje aqui com um grito de socorro, um grito de ajuda, para que a mente de cada um de nós seja renovada pelo Teu Espírito. Que Teu Espírito agora venha lavando da nossa mente, dos nossos corações, todo pensamento conturbado. Que o Teu Espírito agora comece a lavar, a limpar as mentes e os corações dos Teus filhos. E que a Tua palavra comece agora a nos preparar. Que a Tua palavra seja como uma vitamina. Que a Tua palavra seja como um tônico, um fortificante para o nosso corpo. Que a Tua palavra nos traga ânimo e vigor para aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos prepara. Nós queremos estar preparados para quando a oportunidade chegar. Nós queremos estar preparados para quando a bênção chegar. Nós queremos estar preparados para quando a porta se abrir. Nos ajuda. Que esta igreja seja sempre um lugar, Pai, de preparação. Que esse altar seja sempre usado para nos preparar para as grandes bênçãos,
para as grandes conquistas e também para enfrentarmos os momentos de adversidades quando eles vierem. E sabemos que com o Senhor venceremos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, Deus maravilhoso! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom!